Esse é o vídeo. Começando assim, de forma despretensiosa, porque a gente tentou escrever esse que vocês viram aqui em cima. Não ficou bom. Não passa a essência. Não é a nossa realidade, né? Exato, não passa a essência. Então, a gente queria fazer alguma coisinha a mais, pra ficar mais íntimo e vocês conhecerem um pouquinho mais da nossa história. Aí a gente vai começar a contar para vocês saberem como que a gente se conheceu melhor e como que vai chegar até vocês, né, nesse momento que vocês estão participando com a gente. A Mia acabou de passar, né? Eu pego o seu celular pra gente chegar mais. Aí, gente. Aí. Mia, apresenta vocês. Tudo começou Em 2019. no SA. Pois bem. Na casa do pai. É o que a gente tinha escrito na outra. Mas não ficou legal, né, amor? Não. Eu entrei para a equipe da pintura. Eu já era da jardinagem. Ele já era da jardinagem. E toda segunda-feira, né, vida? Exato. Toda segunda-feira. Esse foi o primeiro dia dessa senhorita. Exato. Você pode ver, eu não sei que lado que tá aqui. Mas desse canto... Deixa eu ver a foto. Eu tô desse lado, aqui. eu acho. Desse canto, a Ariane aqui, ó, bem no cantinho. Foca no zoom. E eu tô desse canto. Nada próximo. Nada. Depois passou um tempo. Só que como a gente já não era da mesma equipe, a gente não criou uma proximidade de amizade próxima. Só se conhecia. Exato, cumprimentava tudo. Né, amor? Exato. Eu acho que o início foi isso. Aí passou esse tempo, né? Porque foi 2019, entrou pandemia, a gente parou de ir, eu não fui mais, ela voltou. Só que em 2023, certo? 23. Os nossos amigos, Jéssica e Felipe, que são esses, melhor, começaram um namoro e noivaram. Só que como tava durante a pandemia, a gente não teve uma possibilidade de sair, tudo, se conhecer. Teve oportunidades, mas acabou não dando certo. Até esse dia. Calma. Que foi quando a gente se conheceu a primeira vez de conversar. Certo? Foi a primeira vez de conversar. Isso foi certo. Aí foi no churrasco de noivado deles. Que a gente conversou direito mesmo, Exato, de sentou. sentar. No churrasco foi uma coisa mesmo de sentar e passar a tarde inteira conversando. Eu não tive nenhum interesse ali. Mas ela sempre cita os olhos de piscina. Porque uma das coisas que me chamaram muita atenção dele nesse dia foi que ele tava com um olho muito bonito, um olho muito claro. Mas isso porque ele estava de frente com a piscina, então tava refletindo nos olhos dele, né, aquela cor. O sol enviado por Jeová. Então, mas assim, é só um detalhe. Depois disso, a gente tirou uma foto. Exato, no final desse dia. Até aí, era uma foto, tipo assim, de nossas testemunhas, só que a gente não sabia, eu não sabia, né? Só que aí, o que aconteceu? Como a gente era, a Jéssica pediu pra gente tirar uma foto, nós dois um do lado do outro. A gente acha que isso não precisava mais, a Jéssica tinha suas artimanhas. É verdade. Mas é verdade. Eu não queria tirar foto perto dele, tá? Exato, porque a gente sabia que ia comentar. A gente sabia que ia comentar. Mas aí a gente tirou essa foto junto. E tirou uma separado também. Só que, na hora de postar, qual que foi postada? A que a gente tava... E por glória divina, o que aconteceu? A gente tava com roupa muito parecida, parecia casalzinho. Tipo, que nem a gente já fica... assim, né? Assim, azul, né? Entendeu? E foi então que, quando a gente postou, muita gente falou... Eu não queria ter postado, vamos deixar claro aqui também. Mas se eu postei, ela falou, se ele postou, eu vou postar, né? Enfim, postamos a foto. Exato. E depois disso, a nossa vida ficou... tumultuada, muita gente comentando. É seu namorado, é seu amigo, quem Começou que é? E eu falei, não, gente, ele é só um amigo lá da CIA e não sei o quê. Só sei que muita gente mandou mensagem depois, perguntando quem que era dele. Exato. E eu falei, não, ele é meu amigo e tal. E eu lembro até que teve uma amiga minha que falou assim, amigo, começa assim. Mandou uma assim já, né? Tipo, começa dessa forma. Eu falei, não, ele é meu amigo, não tem nada disso. A gente só vai ser testemunhas dos nossos amigos, então não tem nada a ver uma coisa com a outra, gente. Uma coisa. E foi depois disso que a gente acabou começando a criar uma intimidade, porque a gente se conheceu, eu soube mais dela, ela soube um pouco mais de mim, e a gente tinha, tipo, deu certa conversa, né? Tava com mais gente, a irmã dela tava perto, tinha outros irmãos, mas foi aí que a gente começou um interesse, tipo, era bem pequeno, porque ambos não queriam se relacionar, porque a gente tava focado em outras, começou ainda a conversar por WhatsApp. A gente ainda deixou um tempo, foi depois de um outro dia que a gente realmente conversou, foi depois do Arena, né? Do Arena. Passou um pouco do Arena ainda, aí você foi na minha reunião. Isso, foi assim, ó. Aí, depois desse tempo, a gente ficou afastado, a gente não conversou nem nada, mas a Jéssica e o Felipe perguntou pra gente se teria uma possibilidade, como é que é o termo que eles usam? Hipoteticamente falando. Poderia acontecer de vocês dois? E eles lançaram intriga. Brincadeira. Foi nesse momento que eles perguntaram, aí quando eles perguntaram isso, na mente dela, foi assim, peraí, tem alguma coisa tem caroço nesse angu, que nem o pessoal fala. E a gente começou a se questionar. Sim. Não, eu não. Na cabeça ficou lá. Não ficou, não. Eu não tinha. Eu tava super convencida que eu ia ficar solteira. Mas Jeová tava vendo. Sempre digo isso. Aí foi quando a gente começou. Só que foi no dia do Arena, a gente até esqueceu. No Arena, a gente conversou muito. Só que aí foi muito mesmo, porque a gente sentou de frente. Tinha um monte de gente. A gente poderia não sentar. No Arena é um restaurante, né? Isso. E foi quando a gente sentou na mesa de amigos e sentou um de frente com o outro. E a gente teve muita oportunidade pra se conhecer ali. A gente conversou, a gente viu que tinha muita coisa em comum. E muita coisa também, alguns detalhes que não eram em comum. Mas ela tá mudando. É verdade. Pagou com a língua. Não entra isso aqui agora. Isso é próximo vídeo, próximo episódio. Entre nos próximos capítulos. Chegando perto do casamento. Esse vídeo vai ficar longo. Aí,
foi quando a gente conversou, só que eu achei ela muito interessante. Só que ainda assim, eu não queria me iludir. Eu vou começar a gostar de mim, e a menina depois não gosta de mim, aqui sofrer de novo. Então, mágoas passadas. Foi quando eu achei interessante, mas aí eu não tomei uma atitude. E eu fui no Felipe. Aí, como eles falaram aquilo, hipoteticamente, aí eu fiquei com uma pulga atrás da orelha. E pressionei ele, Felipe, preciso conversar com você. E a gente foi. Foi quando a gente conversou, ele me falou que ela era uma ótima pessoa, que a gente tinha muito em comum, porque se ela era amiga da Jéssica e eles tinham dado certo, seria, tipo, quase certeiro que ia dar certo também, de gostos, né? E realmente, era bem parecido mesmo. Isso na cabeça, só que no dia seguinte, eu tinha faltado no meu salão, na minha reunião. E eu precisava de uma reunião. Aí o que eu falei? Eu vou na do Felipe, que era da Jéssica, na verdade. E dela também. Eu sentei onde? Justamente atrás, pra fazer uma avaliação espiritual. Essa é a primeira avaliação. O que eu fiz? Eu vi se ela tinha preparado a reunião. Você tinha, né? Você tava me observando desse jeito? A gente sempre tem que usar as oportunidades. Meu pai. Sim. Ela foi, só que Eu ela, tava super ela ficou nervosa. com muita vergonha e não comentou nesse dia. Mas tinha preparado. Óbvio, Tinha preparado. óbvio. Eu sentei atrás. Ele tava atrás de mim. Causei uma boa impressão, ou seja, estremeci as pernas. Ele tava atrás de mim. Nesse dia, eu já tava, tipo assim, interessante. Mas eu não gostava dele ainda. Mas interessante. E Você viu como é que a história muda? eu estava muito nervosa porque ele veio sozinho. Só que daí, a Jéssica, eu lembro que eu tive uma conversa com ela no banheiro e ela falou assim, não, ele veio pelo Felipe, né? Não, eu comentei, eu falei assim, eu acho que ele veio pelo Felipe, né? Porque eles não têm tanto momento juntos. Eu tentando me confirmar pra mim mesma que ele foi na reunião por causa do Felipe, do amigo dele. Que não havia muito, que não se via muito tempo. E aí a Jéssica falou assim... Realmente, eu tinha ido pro Felipe também, tá, gente? Eu não sou também um amigo assim, só que é segundo as intenções, não. E daí ela falou assim, eu lembro que ela falou assim, Ari, quem que vai pagar um pedágio de R$16? E eu tô pagando agora 18, então o que é 16? Quem vai pagar um pedágio de R$16 pra assistir uma reunião, pra ver o Felipe, você acha que é amigo? E aí eu fiquei nervosa. Eu falei assim, não, será que ele veio por minha causa? Mas enfim, aquele dia ainda na noite, depois da reunião, a gente foi comer uma pizza. Eu não ia porque eu não estava muito bem, mas eu fui. Exato. E foi depois, acho que foi depois disso, na verdade, a conversa com o Felipe, porque aí, eu não lembro que se foi ele que falou, mas aí ele falou, ela tava com muita dor de cabeça, mesmo assim ela foi. Então, cara, ela parece muito interesse, assim, também da parte dela. Mas eu não sei, né? Aí... Eu podia só estar iludindo. Exato. Mais um caindo na rede dela, né? Aí... Mas aí, beleza. Mas ainda tinha uma outra coisa que tava me impedindo de tomar uma decisão, que era se o relacionamento ia me atrapalhar no meu sentido espiritual de progresso. Então eu conversei com o irmão, um dia, se não me engano, depois que eu cheguei da reunião, eu tinha salvo um vídeo que era de husky. Que o pessoal provava o cachorro e juntava muito pelo, porque husky junta muito pelo. E ela, na época, ela era o quê? Tosadora, eu fazia... Pet shop. Banho em cachorro, banho né? tosa. Banho em tosa, então... E ela sempre amou muito cachorro. Então, como ela tinha falado lá no dia. E foi isso. Aí, como eu vi isso, eu vi uma chance, mandei, ela começou a puxar assunto, a gente começou a conversar no WhatsApp, tudo. No WhatsApp não, no Instagram um tempo. E aí eu chamei no WhatsApp também, perguntei se a gente poderia mandar pra aqui e tal. E aí eu fiz a primeira prova de amor. Eu falei assim, eu posso mandar áudios pra você? Eu falei assim, eu gosto muito de áudio. Manda áudio de 1 minuto, tudo bem por você? E ela falou, tudo. Eu falei assim, é uma prova de amor. Foi mesmo. Foi a primeira prova de amor, entendeu? E eu ouvia tudo. Tinha áudio. No vezes 1, não era vezes 1. Não tinha isso. E os áudios do meu querido aqui, tinha áudio, não era de 1 minuto, era áudio que tinha 3 minutos. É porque minha mente, ela é vasta. E por quê? E foi muito legal porque foi de uma forma assim, eu queria ter certeza, se eu fosse pedir ela em namoro, se realmente ia dar certo e a gente ia não ia errar. Então eu queria muito conhecer ela, mas conhecer a fundo. Não, nada desses, né, namorinhos assim, o que você gosta, que cor que você gosta. Eu perguntei essas coisas também, mas aí eu só fui no começo. Deu uma semana assim, depois de uma semana, tchau. Eu só fui pergunta profunda. Aí eu perguntei quais eram os objetivos dela, o que ela pensava do futuro, da família, tudo. Eu perguntei, tipo, coisa que era assim, conversa no namoro. Eu lembro que teve uma pergunta que eu falei, gente, por que esse menino quer saber disso? Ele perguntou assim, o que da organização de Jeová você gosta mais? Espírito Santo, eu nem Só lembro que, dessa pergunta. só que ele não queria eu até falei, mas como assim, né? Porque ficou uma coisa muito vasta. Eu falei, como assim? E eu lembro que ele falou assim, eu quero uma coisa específica, não assim, pregação, reunião, coisas que geralmente as pessoas poderiam falar. Você lembra disso? Não, foi Jeová mesmo. E aí ele falou, eu quero coisas mais específicas. Aí eu fiquei, gente, não sei o que se passa na cabeça dessa pessoa. Essas conversas foram Jeová, porque nem eu lembro muito da conversa. Mas eu gostava porque fazia com que eu pensava bastante, né? Orações e súplicas. E fazia com que eu sempre achei isso muito legal, porque eu não queria, eu sempre falava assim, eu não tinha intenção de namorar ninguém, né? Só que eu falava assim, se eu for namorar alguém, eu quero uma pessoa que saiba conversar, que tenha uma conversa, que saiba, uma conversa profunda, que saiba conversar. E ele era essa pessoa, né? Você fazia pergunta e conversava, então era uma conversa. A gente ficava no WhatsApp, mas eram conversas boas. Não era uma perda de tempo, sabe? É isso. Porque basicamente era aquele negócio, a gente não quer perder mais tempo, né? A gente a gente já tava numa idade, passou da flor da juventude, conforme que a Bíblia fala, né? E a gente queria realmente ter certeza nas nossas decisões, nada de ficar perdendo tempo com amorzinho, essas coisas assim, e realmente fazer algo pra Jeová, porque a gente queria muito isso, construir uma família pra servir a Jeová. E foi isso.
Aí foi quando a gente foi que aí depois de passou um tempo, o Felipe ia fazer um discurso na congregação que ele pertencia aqui em Valinhos, e eles vieram num lanche aqui, eu fiz o famoso lanche do Gui, só que eu nunca mais repeti, foi edição limitada. Foi quando a gente conversou bastante, só que foi a primeira vez que a gente se viu depois que a gente conversou tanto. Então a gente ficou meio acanhado um com o outro, eu queria mostrar muito pra ela que eu sei cozinhar, pelo menos, né? Um fofo, gente. Mas no dia eu tinha que parecer muito, tipo assim, que eu não tava nem aí, né? Mas logo que ela chegou, eu tasquei um abraço gostoso, que ela fala até hoje. Então, eu comecei bem o dia. Com cheirinho já de bacon, já. Aí foi quando... Eu não esqueço. Exato. Aí quando a gente sentou lá, eu fiz os lanches, então eu não fiquei muito tempo sentado. Eu tive que participar da conversa aqui de longe. Aí foi quando minha irmã, a Pan, chegou em mim e falou assim, viu, você não vai sentar lá perto dela, não? A Pan já sabia, gente. A gente conversou tudo um pouco, né? Mas foi meio que só aquela confirmação mesmo. A gente sentou perto, a gente tirou uma foto que também tava junto, aí deu mais comentário ainda. Aí não tinha o que esconder mais, né? Aí, né? Exato. E a gente já tinha muita certeza, já tava muito conversando as mentes, né? E aí foi quando eu mandei a fatídica mensagem. Fala. Ele mandou uma mensagem perguntando se eu queria sair com ele pra jantar e a gente conversar. Só que ele não falou o que era pra conversar, mas ele queria conversar comigo. Mas eu já sabia, né? A gente já tava um mês e pouquinho ali conversando. Eu já sabia qual que era o que ele queria conversar comigo. O conteúdo do dia. Exato. E aí deu aquele frio na barriga. Porque assim, eu já gostava muito dele, eu já estava super interessada. Cara, eu tava tão à toa. eu já tava gostando muito dele. Então, eu aceitei, né, Vitor? Apenas aceitou. Eu só aceitei. Assim, gente, foi muito fácil, foi muito fácil. Por isso que eu falo, foi muito fácil. Não, foi difícil, demorou um mês. Foi de boa. Nossa, mas eu podia ter falado não. Eu podia ter falado, não, a gente se fala outro dia. Calma. Por isso eu falo que minha oração foi mais fervorosa, porque eu orei para que Jeová me respondesse dessa outra. Eu orava pra não gostar. Então, que faça a vontade de Jeová. Qual que foi a vontade de Jeová? Ficar junto. Foi quando eu marquei esse dia, ela ia trabalhar, então ela trabalhou nesse dia, e depois que chegasse eu ia pegar ela na casa dela. Tava cansado. Lá a gente foi jantar. Exato. Aí durante o percurso, os dois estavam muito nervosos. E eu tava gelada, ela tava gelada, e a gente tava indo. Aí a gente conversou sobre o dia, tal, normal. E aí na hora que entrou pra rua do dia, e eu passei na frente, eu falei, viu, só pra aproveitar, você sabe por que a gente tá aqui, né? Mas eu vou conversar mesmo com você lá dentro, tá? Mas eu acho que você já sabe. Aí a gente fez a rotatória, tudo, e parou. Quando chegou ali, a gente sentou, tudo, eu puxei a cadeira. Ela não entendeu o cavalheirismo do rapaz. Não tava sentou, conversa, assim, banana. Eu olhei pro rapaz, o rapaz olhou pra mim, e ele falou assim, ok, né? Sentei, tá bom, né? Verdade. Aí foi quando a gente realmente começou a conversa, né? Eu me abri pra ela mais sobre essa parte, e ela também tinha sacado, né? As nuances ali que a gente tava realmente se conhecendo. E foi isso. Aí foi quando a gente tomou a decisão. A gente conversou mais algumas coisas que a gente não tinha conversado por WhatsApp, tipo, filho, essas coisas, né? Mas só pra alinhar. Alinhar se era realmente. Aí a gente falou, tamo namorando? Tamo namorando. E foi isso, gente. Começou o namoro aí. Agora, você quer a parte 2? Comente. Peça, dá o like. Que aí depois a gente conta a parte 2. Essa vocês só vão saber mais pra frente. Foi isso? Ou vai contar do noivado também? Namoro não, né? Não. Namoro. É só o comecinho da nossa história. Se você quiser saber mais sobre o namoro, se inscreva no nosso canal, comente e dê o like. Se chegar a tantos comentários ou curtidas, a gente conta sobre o nosso namoro. Coloca coração, foguinho. Olha, é verdade, hein? Uau. Aí, um leãozinho, não, um tigrinho. Pra falar com a Mia, vem aqui, Mia, ó. Vem aqui, ó. Vem. Ó, aí você coloca um tigrinho em homenagem à Mia. E aí a gente vai fazer a parte 2, né, querida? Beleza? Fala pra eles fazer a parte 2 aqui, ó. Faz. Ela não quer. Tigrinho. Vai, tigrinha. E é isso. E aí, vocês quiserem, a gente faz. Só que a gente vai fazer uma edição limitada. A gente vai ter que fazer em Gramado. Seria legal fazer. Só que vai ter que ter muito comentário. Né, e curtidas. Ó, vai ter mais ou menos 100 pessoas no nosso casamento. Se tiver 100 curtidas, a gente vai fazer. Boa, né? Boa. Então tá bom. É isso, gente. A gente espera que vocês consigam estar com a gente no nosso casamento. Vai ser muito importante, uma data única na nossa vida. É, verdade. Foi um ano, até chegar essa data, né, vida? Foi um ano muito bom. Teve os desafios, teve as alegrias, teve tudo, né? Exato. Mas a gente aprendeu muito um com o outro. Eu aprendi muito. Eu também. E aí chegamos nesse passo tão importante que é o casamento. Exato. E aquela coisa da certeza, né? Não mudou. Exato. Desde o dia daquela primeira conversa que a gente teve no restaurante. Então, e se vocês estão assistindo esse vídeo é porque vocês foram convidados. Exato. Pra compartilhar com a gente um pouquinho, né, dessa nossa história. É isso, gente. A gente se vê no casamento, tá ok? Que Beijo, vocês consigam estar com a gente. Amamos vocês. Exato. Fazer esse dia um dia de Jeová. Tchau. Perguntei pra ele. E ele disse uma